Capítulo 17. O caminho dos mortos, os novos amigos de Raistlin. O som de metal caindo contra o chão de ladrilho fez Stannis despertar sobressaltado de seu sono profundo. Ele se sentou assustado enquanto suas mãos procuravam pela espada. Me desculpe, Caramon disse, sorrindo envergonhado. Eu deixei meu peitoral cair. Stannis respirou fundo e acabou bocejando. Se espreguiçou e deitou de costas em seu cobertor. Ver Caramon colocando sua armadura com a ajuda de Taslehoff lembrou ao meio-elfo que eles haviam passado naquele dia. Ele viu Sturm colocar sua armadura também, enquanto o Vendaval polia a espada que ele tinha pego. Stannis tirou de sua cabeça o pensamento daquilo que poderia acontecer com eles hoje. Não foi uma tarefa fácil, principalmente para a parte élfica de Stannis. Os elfos veneram a vida, e apesar de acreditarem que a morte é somente uma mudança para um plano de existência mais alto, a morte de qualquer criatura é vista como uma diminuição da vida deste plano. Stannis forçou seu lado humano a assumir o controle de sua alma hoje. Ele teria de matar e talvez tivesse que aceitar a morte de uma ou mais dessas pessoas que ele amava. Ele se lembrou de como ele havia se sentido no dia anterior, quando pensou que poderia perder Vendaval. O meio-elfo franziu a testa e sentou, sentindo como se ele tivesse tido um sonho ruim. "Todos já estão de pé?" Ele perguntou, coçando a barba. Flint deu alguns passos à frente e entregou a ele um pedaço de pão e algumas tiras de carne de veado seca. De pé e com o café da manhã tomado, o anão grunhiu. "Você teria sido capaz de dormir durante o cataclismo, meio-elfo." Stannis deu uma mordida na carne seca, sem apetite. Então, franzindo o nariz, ele cheirou. "O que é esse cheiro engraçado?" "Uma mistura do mago." O anão fez uma careta e sentou-se no chão perto de Stannis. Flint puxou um bloco de madeira e começou a esculpir, golpeando furiosamente e fazendo as lascas voarem. Ele amassou uma espécie de pó em uma xícara e colocou água. Mexeu e bebeu a mistura, mas não antes dela soltar aquele mau cheiro sufocante. "Eu fico mais feliz não sabendo o que era." Stannis concordou. Ele mastigou a carne de veado. Raistlin estava lendo seu grimório, murmurando palavras repetidamente até tê-las guardado em sua memória. Stannis ficou imaginando que tipo de magia Raistlin sabia que poderia ser útil contra um dragão. Do pouco conhecimento que ele tinha sobre dragões, aprendido anos atrás do elfo bardo Kivalen Sof, somente as magias dos maiores magos tinham alguma chance de afetar dragões que sabiam trabalhar sua própria mágica, como eles já tinham tido oportunidade de testemunhar. Stannis olhou para o jovem frágil absorto em seu livro de magias e balançou a cabeça. Raistlin pode ser poderoso para sua idade, e com certeza ele era esperto e trapaceiro, mas os dragões eram antigos. Eles vivem em Krynn desde antes dos primeiros elfos, a mais antiga das raças, habitarem a Terra. Claro que se o plano que os companheiros discutiram ontem à noite viesse a funcionar, eles nem encontrariam o dragão. Eles tinham esperança de encontrar o covil e simplesmente fugir com os discos. Era um bom plano, Stannis pensou, e provavelmente valia tanto quanto fumaça no vento. O desespero começou a crescer dentro dele como uma névoa úmida. "Bem, eu estou pronto", Caramon anunciou animado. O grande guerreiro sentia-se incomensuravelmente melhor dentro de sua armadura. O dragão parecia um incômodo bem pequeno esta manhã. Caramon assobiava de forma bastante desafinada uma antiga canção de marchar, enquanto colocava a roupa suja de barro dentro de sua mochila. Sturm, com sua armadura cuidadosamente ajustada, sentou-se diante dos companheiros com os olhos fechados, realizando qualquer que fosse o ritual secreto que os cavaleiros realizam, preparando-se mentalmente para o combate. Stannis ficou de pé, duro e frio, mexendo-se de um lado para o outro para fazer o sangue circular e diminuir as dores que sentia em seus músculos. Os elfos não faziam nada antes das batalhas, a não ser pedir perdão por tirar vidas. "Nós também estamos prontos", Lua Dourada disse. Ela vestiu uma túnica cinza de couro macio, adornado com algum tipo de pelagem. Ela tinha feito tranças em seu longo cabelo prata dourado e o tinha enrolado em sua cabeça. Uma precaução contra o inimigo, evitando que ele pudesse agarrá-la pelo cabelo. "Vamos terminar com isto", Stannis suspirou, enquanto pegava o arco longo e a aljava de flechas que Vendaval tinha apanhado no acampamento dragoniano e pendurava-os no ombro. Para completar, Stannis estava armado com uma adaga e sua espada longa. Sturm tinha sua espada de 2 mãos.
Caramon carregava seu escudo, uma espada longa e 2 adagas que Vendaval tinha surrupiado de alguém. Flint tinha substituído o machado de guerra perdido por um outro no acampamento dragoniano. Taslerhoff levava seu rupaque e uma pequena adaga que ele tinha achado. Ele tinha muito orgulho dela e ficou profundamente magoado quando Caramon lhe disse que ela seria de muita utilidade se eles se deparassem com coelhos ferozes. Vendaval levava sua espada longa amarrada às costas e ainda carregava a adaga de Tanis. Lua Dourada não carregava nenhuma arma além do cajado. Nós estamos bem armados, Tanis pensou. Por todo o bem que isso nos faça. Os companheiros saíram da câmara de Michacal. Lua Dourada foi a última a sair. Ela tocou gentilmente a estátua da deusa com sua mão quando passou, murmurando uma oração silenciosa. Taz ia na frente, pulando alegremente, o topete balançando. Ele ia ver um dragão de verdade, vivo. O Kender não conseguia imaginar nada mais empolgante. Seguindo as orientações de Caramon, eles foram para o leste, atravessaram 2 outras portas duplas douradas e chegaram a uma grande sala circular. Havia um pedestal alto e coberto de limo bem no centro da sala. Ele era tão alto que nem mesmo Vendaval conseguia ver o que havia nele, se é que havia alguma coisa. Taz ficou debaixo dele, olhando pensativo para o pedestal. Eu tentei escalá-lo na noite passada, ele disse, mas era escorregadio demais. O que será que tem lá em cima? Bem, o que quer que seja, terá de ficar para sempre além do alcance de Kenders, Tanis disse irritado. Ele foi até a escada em espiral que descia para a escuridão com o objetivo de investigá-la. Os degraus estavam quebrados e cobertos de mofo e as plantas em decomposição. O caminho dos mortos, Raistlin disse repentinamente. O quê? Tanis perguntou. O caminho dos mortos, o mago repetiu. É assim que essa escada é chamada. Como em nome de Reorx você sabe disso? Flint grunhiu. Eu já li alguma coisa sobre esta cidade, Raistlin respondeu com sua voz sussurrante. Esta é a primeira vez que nós ouvimos isso, Sturm disse friamente. O que mais você sabe que não nos contou? Muitas outras coisas, cavaleiro, Raistlin retrucou, franzindo a testa. Enquanto você e meu irmão brincavam com espadas de madeira, eu passava o tempo estudando. Sim, estudo daquilo que é obscuro e misterioso, o cavaleiro disse com escárnio. O que realmente aconteceu nas torres da alta feitiçaria, Raistlin? Você não ganhou esses seus maravilhosos poderes sem ter dado algo em troca. O que você sacrificou naquela torre? Sua saúde ou sua alma? Eu estava com meu irmão na torre, disse Caramon. O rosto do guerreiro, normalmente animado, agora estava abatido. Eu o vi lutar com magos e feiticeiros poderosos usando apenas algumas magias simples. Ele os derrotou, mas eles destruíram seu corpo. Eu o carreguei quase morto para fora daquele lugar terrível. E eu... O homenzarrão hesitou. Raistlin deu rapidamente um passo à frente e colocou sua mão fina e fria no braço de seu irmão gêmeo. Cuidado com o que você diz, ele sibilou. Caramon inspirou de forma desarticulada e engoliu em seco. Eu sei o que ele sacrificou, o guerreiro disse com a voz rouca. Então ele levantou a cabeça com orgulho. Nós estamos proibidos de falar sobre isso. Mas você me conhece há muitos anos, Sturm Montante Luzente. E eu lhe dou minha palavra de honra de que você pode confiar em meu irmão como você confia em mim. Se chegar o dia em que isso não for mais assim, que minha morte e a dele não estejam muito longe. Os olhos de Raistlin se apertaram por causa desse voto. Ele observara seu irmão com uma expressão pensativa e sombria. Então, Tanis viu o lábio do mago se curvar, a expressão séria trocada por seu costumeiro cinismo. Foi uma mudança assustadora. Por um momento, a semelhança entre os gêmeos havia sido extraordinária. Agora eles pareciam tão diferentes quanto os lados opostos de uma moeda. Sturm deu um passo à frente e pegou a mão de Caramon, apertando-a firmemente sem dizer uma palavra. Depois ele se virou de modo a ficar de frente para Raistlin, incapaz de olhar para ele sem demonstrar sua repugnância óbvia. Eu peço desculpas, Raistlin, o cavaleiro disse tenso. Você deveria ser grato por ter um irmão tão leal. Oh, eu sou, Raistlin sussurrou. Tanis olhou para o mago com atenção, tentando descobrir se o sarcasmo na voz sibilante do mago tinha sido apenas sua imaginação. O meio-elfo umedeceu os lábios secos. Ele sentiu um repentino sabor amargo em sua boca. Você é capaz de nos guiar neste lugar? Ele perguntou abruptamente. Eu seria, Raistlin respondeu, se nós tivéssemos vindo aqui antes do cataclismo. Os livros que eu estudei são de centenas de anos atrás,
Durante o cataclismo, quando a montanha de fogo atingiu Kryn, a cidade de Chakzaroth foi jogada em costa abaixo de um rochedo. Eu reconheço essa escada, porque ela ainda está intacta. Fora isso, ele encolheu os ombros. Onde essas escadas vão dar? Em um lugar conhecido como a Sala dos Ancestrais. Os sacerdotes e os reis de Chakzaroth foram enterrados em criptas dentro dessa sala. Vamos andando, Caramon disse de mau humor. Tudo o que fazemos aqui é assustar a nós mesmos. Sim, Raistlin fez um gesto com a cabeça. Nós temos de ir, e rápido. Nós temos até o anoitecer. Amanhã, essa cidade estará abarrotada com os exércitos que estão vindo do norte. Balela! Sturm franziu a testa. Pode ser que você saiba de muitas coisas como afirma, mago, mas você não tem como saber isso. Caramon está certo. Nós já ficamos aqui tempo demais. Eu irei na frente. Ele começou a descer as escadas, movendo-se com cuidado para não escorregar na superfície limosa. Tanis viu os olhos de Raistlin, 2 traços dourados de animosidade, seguirem Sturm escada abaixo. Raistlin, vá com ele e ilumine o caminho, Tanis ordenou, ignorando o olhar de raiva que Sturm tinha lhe dirigido. Caramon, fique junto de Lua Dourada. Vendaval e eu ficaremos na retaguarda. E onde é que nós ficamos? Flint resmungou para o Kender, enquanto eles seguiam atrás de Lua Dourada e Caramon. No meio, como de costume. Só mais bagagem sem utilidade. Deve haver alguma coisa lá em cima, Taz disse, olhando mais uma vez para o pedestal. Obviamente, ele não tinha ouvido uma única palavra do que havia sido dito. Uma bola de cristal de ver o futuro, um anel mágico igual ao que eu tive uma vez. E eu já contei a história do meu anel mágico? Flint soltou um grunhido. Tanis ouviu a voz do Kender tagarelando enquanto os dois desapareciam escada abaixo. O meio-elfo virou-se para Vendaval. Você esteve aqui. Você deve ter estado. Nós vimos a deusa que lhe deu o cajado. Você desceu essas escadas? Eu não sei, Vendaval disse exausto. Eu não me lembro de nada. Nada exceto o dragão. Tanis ficou em silêncio. O dragão. Tudo se resumia ao dragão. A criatura que pairava ameaçadora nos pensamentos de todo mundo. E quão fraco o pequeno grupo pareceu contra um monstro que tinha brotado das lendas mais obscuras de Kryn. Por que nós? Tanis pensou desconsolado. Será que já existiu um grupo de heróis mais improvável? Cercado de brigas, resmungos, discussões. Metade de nós não confia na outra metade. Nós fomos escolhidos. Esse pensamento trouxe pouco conforto. Tanis relembrava as palavras de Raistlin. Quem nos escolheu? E por quê? O meio-elfo estava começando a ficar curioso. Eles desceram silenciosamente a íngreme escada, que descia numa espiral ainda mais fundo dentro da encosta da montanha. No início estava intensamente escuro enquanto eles desciam os degraus. Depois o caminho começou a ficar mais claro, até chegar a um ponto em que Raistlin pôde extinguir a luz de seu cajado. Logo em seguida, Sturm levantou a mão, fazendo parar aqueles que vinham atrás dele. À sua frente havia um corredor curto, não mais que alguns metros de comprimento. Esse corredor levava a uma porta em arco, que dava para uma vasta área aberta. Uma luz cinza pálida se infiltrava no corredor, junto com o odor de umidade e podridão. Os companheiros ficaram longos momentos ouvindo cuidadosamente. O som de água corrente parecia vir de algum lugar abaixo da porta e além dela, e quase abafava todos os outros sons. Ainda assim, Tanis teve a impressão de ter ouvido algo mais, como um estalo, e sentido, mais do que ouvido, pisadas e pulsações no chão. Mas elas não duraram muito, e o estalo não se repetiu. Então, mais confuso ainda, ele ouviu o som de um arranhar metálico, pontuado por um ocasional rangido estridente. Tanis olhou para Tazlehoff de forma inquisitiva. O Kender encolheu os ombros. Não faço a menor ideia, ele disse, inclinando a cabeça e ouvindo com atenção. Eu nunca ouvi nada parecido, Tanis, a não ser uma vez. Ele fez uma pausa e depois chacoalhou a cabeça. Você quer que eu vá olhar? Ele perguntou ansioso. Vá. Tazlehoff percorreu furtivamente o curto corredor, movendo-se rapidamente de uma sombra para a outra. Um camundongo correndo por um carpete faz mais barulho do que um Kender quando ele quer passar despercebido. Ele chegou até a porta e espiou para fora. À frente dele, estendia-se o que deve ter sido um saguão cerimonial. Sala dos Ancestrais é o nome que Raistlin tinha usado. Agora era a Sala das Ruínas.
Parte do piso no lado leste tinha caído, formando um buraco do qual saía uma névoa branca e fétida. Taz notou a existência de outros buracos enormes abertos no piso e uma quantidade apreciável de grandes ladrilhos de pedra que se projetavam como se fossem lápides de túmulos. Testando o chão debaixo de seus pés com cuidado, o Kender entrou na sala. Ele mal conseguia distinguir através da névoa uma passagem escura na parede sul e outra na parede norte. O estranho som estridente vinha do sul. Taz virou-se e começou a andar naquela direção. De repente, ele ouviu novamente aquele som pulsante, vindo do norte atrás dele, e sentiu o chão começar a tremer. O Kender correu apressadamente de volta para as escadas. Seus amigos tinham ouvido o som e estavam de costas contra a parede com as armas na mão. O som pulsante aumentou até se transformar no ruído provocado por um vendaval. Então, 10 ou 15 criaturas atarracadas e espectrais atravessaram velozmente a porta em arco. O chão tremeu. Eles ouviram uma respiração pesada e, de vez em quando, uma palavra murmurada. Depois, as criaturas desapareceram no meio da névoa, em direção ao sul. Houve um outro estalo, depois o silêncio. Em nome do abismo, o que foi aquilo? Caramon exclamou. Eles não eram dragonianos, a menos que eles estejam produzindo uma raça pequena e gorda. E de onde eles vieram? Eles vieram do lado norte da sala, Taz disse. Tem uma porta lá e uma outra que dá passagem para o sul. Os estranhos sons estridentes vêm do sul, ou seja, da direção para onde aquelas coisas estavam indo. O que tem a leste? Tanis perguntou. A julgar pelo som da água caindo que eu consegui ouvir, tem uma queda de uns 300 metros, o Kender respondeu. O chão desmoronou. Eu não recomendaria andar por ali. Flint farejou o ar. Eu sinto o cheiro de alguma coisa familiar. Eu não lembro o que é. Eu sinto o cheiro da morte, Lua Dourada disse, estremecendo e segurando o cajado perto de si. Não. Isso é alguma coisa pior, Flint ponderou. Então seus olhos se arregalaram e seu rosto ficou vermelho de fúria e ódio. Já sei! Ele rugiu. Anões da Ravina! Ele pegou seu machado. É isso que aquelas criaturinhas miseráveis eram. Bem, eles não serão anões da Ravina por muito tempo. Logo eles serão cadáveres fedorentos. Ele disparou para a frente. Tanis, Sturm e Caramon saltaram sobre ele assim que ele chegou ao fim do corredor e o arrastaram de volta. Fique quieto, Tanis ordenou ao anão que se debatia. Que certeza você tem que eles são anões da Ravina? O anão libertou-se do aperto de Caramon com um chacoalhão. Claro, ele começou a rugir. Depois abaixou a voz até ela se transformar num sussurro. Eles não me mantiveram prisioneiro durante 3 anos? É verdade? Tanis perguntou surpreso. É por isso que eu nunca contei a vocês onde é que eu andei os 5 últimos anos, o anão falou, vermelho de vergonha. Seu rosto ficou sério. Mas eu jurei me vingar. Eu matarei todo anão da Ravina que atravessar meu caminho. Espere um minuto, Sturm interrompeu. Os anões da Ravina não são malignos. Pelo menos não como os goblins. O que será que eles estão fazendo, vivendo aqui com os dragonianos? Escravos, Raistlin respondeu com frieza. Sem dúvida nenhuma. Os anões da Ravina viveram aqui durante muitos anos, provavelmente desde que a cidade foi abandonada. Quando foram enviados para cá, talvez para guardar os discos, os dragonianos encontraram os anões da Ravina e os usaram como mão de obra escrava. Talvez eles possam nos ajudar, Tanis murmurou. Anões da Ravina? Flint explodiu. Você confiaria naqueles seres imundos? Não, Tanis disse. É claro que nós não podemos confiar neles. Mas quase todo escravo está disposto a trair seu mestre, e os anões da Ravina, como a maioria dos anões, têm pouco senso de lealdade com qualquer um, exceto seus próprios chefes. Contanto que nós não peçamos que eles façam alguma coisa que possa pôr em risco suas próprias peles, é possível que nós consigamos comprar sua ajuda. Bem, eu serei o traseiro de um ogro, disse Flint desgostoso. Ele jogou seu machado no chão, rasgou sua mochila e agachou, sentando-se de costas contra o muro de braços cruzados. Vá em frente, vá pedir aos seus novos amigos para lhe ajudar. Eu não vou com você, eles o ajudarão. Vão ajudá-lo a se enfiar no focinho do dragão. Tanis e Sturm trocaram olhares preocupados, lembrando-se do incidente do barco. Flint era capaz de ser incrivelmente teimoso, e Tanis achou que desta vez o anão provavelmente ficaria imóvel.
Eu não sei. Caramon suspirou e balançou a cabeça. É muito chato o fato do anão estar ficando para trás. Se nós conseguirmos que os anões da Ravina nos ajudem, quem vai manter aquela escória na linha? Surpreso com o fato de Caramon conseguir ser tão sutil, Stannis sorriu e entendeu a jogada do guerreiro. Sturme, eu acho. Sturme! O anão pôs-se de pé. Um cavaleiro que não daria uma facada em um inimigo pelas costas? Você precisa de alguém que conhece essas criaturas abomináveis. Você tem razão, Flint, Stannis disse num tom grave. Acho que você vai ter que vir conosco. Eu vou, Flint grunhiu. Ele agarrou suas coisas e saiu andando pelo corredor. E ele se virou. Vocês não vêm? Escondendo seus sorrisos, os companheiros seguiram o anão em direção à sala dos ancestrais. Eles se mantiveram perto da parede, evitando o chão traiçoeiro. Eles foram para o sul, seguindo os anões da Ravina e entraram em uma passagem mal iluminada com algumas dezenas de metros. Depois viraram bruscamente para o leste. Eles ouviram um estalo mais uma vez. O som metálico tinha parado. De repente, eles ouviram um som de pés caminhando atrás deles. Anões da Ravina! Grunhiu Flint. Para trás! Stannis ordenou. Estejam prontos para pular sobre eles. Não podemos deixar eles darem o alarme. Todos se encostaram contra a parede, espadas preparadas nas mãos. Flint segurava seu machado de batalha, um olhar de expectativa em seu rosto. Olhando a vasta sala atrás deles, eles viram um outro grupo de figuras pequenas e gorduchas correndo na direção deles. De repente, o líder dos anões da Ravina olhou e os viu. Caramon pulou na frente das pequenas figuras que corriam, com seu braço enorme levantado num gesto imperativo. Parem! Ele disse. Os anões da Ravina olharam para ele, enxamearam em torno dele e desapareceram, dobrando a esquina para o leste. Caramon virou-se para olhá-los, espantado. Parem! Ele disse meio desanimado. Um anão da Ravina apareceu de volta na esquina que eles tinham virado. Olhou para Caramon e colocou um dedo sujo nos lábios. Psiu! Depois, a figura pequena e gorda desapareceu. Eles ouviram um estalo e o som estridente começar de novo. O que você acha que está acontecendo? Stannis perguntou em tom suave. Todos eles têm essa aparência? Lua Dourada disse com os olhos arregalados. Eles são tão sujos e maltrapilhos e têm feridas por todo o corpo. E eles têm o cérebro de uma maçaneta de porta, Flint grunhiu. Cautelosamente, o grupo virou a esquina no fim do corredor, levando as mãos ao punho de suas espadas. Um corredor longo e estreito se estendia para o leste, iluminado por tochas que piscavam e esfumaçavam o ar, tornando-o sufocante. A luz refletia nas paredes úmidas com vapor condensado. Portas em arco que davam no corredor revelavam apenas a escuridão. As criptas, Raistlin sussurrou. Stannis estremeceu. A água pingava sobre ele do teto. O som estridente metálico estava mais alto e mais próximo. Lua Dourada tocou o braço do meio-elfo e apontou. Stannis viu uma porta lá no final do corredor. Adiante do vão da porta, havia uma outra passagem, formando uma interseção em forma de T. O corredor estava cheio de anões da Ravina. Por que será que essas criaturinhas estão em fila? Caramon disse. Esta é nossa oportunidade de descobrir, Stannis disse. Ele estava começando a andar adiante quando sentiu a mão do mago em seu braço. Deixe isso comigo, Raistlin murmurou. É melhor irmos com você, disse Sturme, para lhe dar cobertura, é claro. É claro, disse Raistlin torcendo o nariz. Muito bem, mas não me interrompam. Stannis acenou com a cabeça. Flint, você e Vendaval guardem o final deste corredor. Flint abriu a boca para protestar, depois franziu as sobrancelhas e ficou de frente para o homem das planícies. Fique bem para trás, Raistlin ordenou. Depois caminhou pelo corredor, com suas vestes vermelhas, fazendo barulho à volta de seus tornozelos. O cajado de Magios tocando suavemente o chão a cada passo. Stannis e Sturme o acompanhavam, movendo-se ao longo das paredes que pingavam. O ar frio fluía das criptas. Espiando dentro de uma delas, Stannis conseguiu ver o vulto escuro de um sarcófago iluminado pela luz da tocha. O caixão tinha entalhes primorosos e era decorado com ouro que não brilhava mais. Um ar opressivo pairava sobre as criptas. Algumas das tumbas davam a impressão de terem sido violadas e roubadas. Stannis viu de relance um crânio rindo na escuridão. Ele se pôs a imaginar se algum desses antigos mortos estavam planejando se vingar pelo fato de seu descanso ter sido perturbado.
Tannis se esforçou para voltar à realidade. Ela já era sombria o bastante. Raistlin parou quando chegou ao fim do corredor. Os anões da Ravina observavam-no com curiosidade, ignorando os outros que vinham atrás dele. O mago não disse nada. Enfiou a mão em uma bolsa que trazia presa a seu cinto e tirou várias moedas de ouro. Os olhos dos anões da Ravina começaram a brilhar. Um ou dois que se encontravam no início da fila perto de Raistlin avançaram um pouco para ver melhor. O mago levantou uma moeda para que todos pudessem ver bem. Depois, ele a jogou para o alto e ela sumiu no ar. Os anões da Ravina soltaram um grito sufocado. Raistlin abriu a mão com um floreio e mostrou a moeda. Houve alguns aplausos aqui e ali. Os anões da Ravina chegaram mais perto de bocas abertas, maravilhados. Os Agar, como sua raça era conhecida, eram realmente uma classe inferior, a casta mais baixa da sociedade anã. Eles podiam ser encontrados em toda Krynn, vivendo na imundície e na sujeira, em lugares que haviam sido abandonados pela maioria das outras criaturas vivas, incluindo os animais. Como todos os anões, eles se dividiam em clãs, e era frequente vários clãs morarem juntos, submetendo-se ao governo de seus chefes, ou de um poderoso líder de clã em particular. 3 clãs viviam em Shaktizaroth: os Sluds, os Bulps e os Gloops. Membros dos clãs rodeavam Raistlin. Havia machos e fêmeas, embora não fosse fácil ver a diferença entre os dois sexos. As fêmeas não tinham pelos nos queixos, mas tinham-nos nas bochechas. Elas vestiam uma sobressaia esfarrapada, enrolada na cintura, que chegava até os joelhos ossudos. De resto, elas eram tão feias quanto sua contraparte masculina. Apesar de sua aparência miserável, os anões da Ravina em geral levavam uma existência bem alegre. Raistlin fez a moeda dançar na junta de seus dedos com uma destreza maravilhosa, movendo-a para cima e para baixo por entre os dedos. Depois, ele a fez desaparecer, só para fazê-la reaparecer dentro da orelha de um anão da Ravina surpreso que ficou olhando para o mago assombrado. Esse último truque provocou uma interrupção momentânea na performance do mago, pois os amigos do Agar o agarraram e espiaram dentro de sua orelha. Um deles chegou a enfiar o dedo dentro do ouvido para ver se saía mais moedas. Mas essa atividade interessante cessou quando Raistlin enfiou a mão em uma outra bolsa e tirou dela um pequeno pergaminho enrolado. Abrindo-o com seus dedos longos e finos, o mago começou a ler o que estava escrito nele, num suave cântico. Su, Tangus, Moipar, Ast, Acular, Calipar. Os anões da Ravina observavam-no completamente fascinados. Quando o mago terminou de ler, as palavras que pareciam pernas de aranha no pergaminho começaram a queimar. Elas se incendiaram, depois desapareceram, deixando traços de uma fumaça verde. Para que serviu tudo aquilo? Sturm perguntou desconfiado. Agora eles estão encantados, Raistlin respondeu. Eu lancei sobre eles a magia da amizade. Os anões da Ravina estavam cativados, e Tannis notou que as expressões em seus rostos tinham mudado do interesse para uma afeição descarada pelo mago. Eles esticaram as mãos sujas e deram tapinhas nas costas de Raistlin, tagarelando em sua linguagem estranha. Sturm olhou para Tannis assustado. Tannis sabia o que o cavaleiro estava pensando. Raistlin poderia ter lançado aquela magia em qualquer um deles, a qualquer momento. Ao ouvir o som de pés correndo, Tannis olhou rapidamente para trás, onde Vendaval montava guarda. O homem das planícies apontou para os anões da Ravina. Depois, levantou as mãos com os dedos abertos. Mais 10 anões vinham na direção deles. Pouco depois, um novo Agar surgiu em seu campo de visão. Passou por Vendaval sem prestar muita atenção. Eles pararam abruptamente ao verem a comoção em torno do mago. O que acontece? Disse um deles olhando para Raistlin. Os anões da Ravina encantados se aglomeraram em volta do mago, puxando seu roubo e arrastando-o pelo corredor. Amigo, este é nosso amigo. Todos eles falavam empolgados numa forma rústica de comum. Sim, Raistlin disse com uma voz suave e gentil, tão macia e chorosa que Tannis foi momentaneamente pego de surpresa. Vocês são todos meus amigos, o mago continuou. Agora, digam-me, meus amigos, para onde nos leva este corredor? Raistlin apontou para o lado leste. Todos começaram a tagarelar, respondendo ao mesmo tempo. Corredor leva pra lá. Disse um deles apontando para o leste. Não, ele leva pra lá. Disse outro apontando para o oeste. Teve início um tumulto. Os anões da Ravina começaram a empurrar uns aos outros. Logo, punhos começaram a se agitar, e pouco tempo depois,
Um anão da ravina havia derrubado outro no chão e começado a chutá-lo e gritar, Pra lá! com toda a força. Sturm voltou-se para Tanis. Isto é ridículo. Eles atrairão tudo quanto é draconiano que existe nesse lugar para cima de nós. Eu não sei o que aquele mágico louco fez, mas você tem que pará-lo. Mas antes que Tanis pudesse intervir, uma anão da ravina resolveu o problema sozinha. Mergulhando no meio da confusão, ela agarrou os dois combatentes, bateu as cabeças deles uma contra a outra e largou-os no chão. Os outros que os estavam incitando calaram-se imediatamente e a recém-chegada virou-se para Raistlin. Ela tinha um nariz grosso e bulboso, e o cabelo dela ficava todo espetado. Ela usava um vestido de retalho todo rasgado, sapatos grosseiros e meias enroladas na altura dos tornozelos. Mas ela parecia ser uma espécie de líder entre os anões da ravina, pois todos eles a olhavam com respeito. Isso pode ser porque ela carregava uma sacola enorme e pesada pendurada em um dos seus ombros. A sacola arrastava no chão enquanto ela caminhava, fazendo com que ela tropeçasse de vez em quando, mas aparentemente a sacola tinha uma grande importância para ela. Quando um dos outros anões da ravina tentou tocar em sua bolsa, ela a rodopiou e o acertou no rosto. Corredor leva chefões. Ela disse, acenando com a cabeça para o lado leste. Obrigado, minha querida, Raistlin disse, esticando a mão para tocá-la na bochecha. Ele disse algumas palavras. Tantago Musala. A anã da ravina ficou olhando fascinada enquanto ele falava. Depois ela suspirou e ergueu os olhos em direção ao mago, em adoração. Diga-me, pequenina, Raistlin disse. Quantos chefes? A anã da ravina franziu a testa concentrando-se. Ela levantou uma mão suja. Ela disse, com um dedo levantado. E um. Olhando com um ar triunfante para Raistlin, ela tinha 4 dedos levantados e disse. 2. Estou começando a concordar com Flint, Sturm grunhiu. Psiu, Tanis disse. Só então um barulho estridente parou. Os anões da ravina olharam para o fim do corredor inquietos, quando dentro daquele silêncio ouviu-se novamente o estalo forte. O que é aquele barulho? Raistlin perguntou para sua admiradora encantada. Chicote. A anã da ravina disse sem emoção alguma. Esticando a mão imunda, ela pegou Raistlin pelo seu robe e começou a puxá-lo em direção ao fim do corredor leste. Chefes fica bravos, nós vamos. O que é que vocês fazem para os chefes? Raistlin perguntou, parando de andar. Nós vamos, você vê. A anã da ravina deu um puxão nele. Nós pra baixo, eles pra cima, baixo cima, baixo cima. Venha, você vai. Nós damos carona pra baixo. Raistlin olhou para trás em direção a Tanis, enquanto era carregado por uma maré de agar, e fez um gesto com a mão. Tanis sinalizou para Vendaval e Flint, e todos começaram a andar ao longo do corredor, atrás dos anões da ravina. Aqueles que Raistlin tinha encantado permaneceram agrupados à sua volta, tentando ficar o mais perto possível, enquanto o resto deles correu pelo corredor quando o chicote estalou novamente. Os companheiros seguiram Raistlin e os anões da ravina até a esquina, onde o som estridente começou outra vez, muito mais alto agora. A anã da ravina se alegrou quando o ouviu. Ela e todos os outros anões pararam. Alguns deles se sentaram agachados contra as paredes cobertas de limo. Outros se jogaram no chão como sacos. A fêmea ficou perto de Raistlin, segurando a bainha da manga dele com sua mão pequena. O que foi? Ele perguntou. Por que nós paramos? Nós espera, não é nossa vez ainda. Ela o informou. O que faremos quando for nossa vez? Ele perguntou pacientemente. Vamos pra baixo. Ela disse, erguendo os olhos para ele em adoração. Raistlin olhou para Tanis e balançou a cabeça. O mago decidiu tentar usar uma nova abordagem. Qual é seu nome, pequenina? Ele perguntou. Bupo. Caramon riu alto e colocou a mão sobre sua bota. Agora, Bupo, Raistlin disse num tom melodioso. Você sabe onde fica o covil do dragão? Dragão? Bupo repetiu surpresa. Você quer dragão? Não, Raistlin disse apressadamente. Nós não queremos o dragão. Só o covil do dragão, o lugar onde o dragão mora. Ah, eu não sabia isso. Bupo sacudiu a cabeça. Então, vendo o rosto desapontado de Raistlin, ela segurou a mão dele. Mas eu levo você grande e alto, Bup. Ele sabe tudo. Raistlin levantou as sobrancelhas. E como chegamos até Alto Bulp? Pra baixo. Ela disse sorrindo feliz. O som estridente parou. Houve um estalar de chicote. Nossa vez ir pra baixo agora. Você vem agora, ver Alto Bulp.
Um momento. Raistlin soltou-se da mão da anã da Ravina. Eu tenho de falar com meus amigos. Ele caminhou na direção de Tanis e Sturm. Esse Altbulp é provavelmente o líder do clã, talvez o líder de vários clãs. Se for tão inteligente quanto essa turma, ele não saberá nem onde está seu próprio penico, quanto mais um dragão, Sturm grunhiu. É mais provável que ele saiba, Flint falou com relutância. Os anões da Ravina não são inteligentes, mas eles lembram tudo que eles veem ou ouvem se você conseguir que eles usem palavras com mais de uma sílaba quando falam. Então, é melhor irmos ver o grande Altbulp, Tanis disse com pesar. Agora, se nós pudéssemos descobrir o que é esse negócio para baixo e para cima e aquele rangido... Eu sei, disse uma voz. Tanis olhou à sua volta. Ele tinha esquecido completamente de Taslehoff. O Kender vinha correndo de volta, o topete dançando, os olhos brilhando de contentamento. É um elevador, Tanis, ele disse. Como nas minas dos anões. Eu estive em uma mina uma vez. Foi a coisa mais maravilhosa. Eles tinham um elevador que levava pedras para cima e para baixo. E este aqui é igualzinho. Bem, quase igual. Veja só. De repente ele começou a rir e não conseguia continuar. Enquanto os outros olhavam para ele de forma inquisitiva, o Kender fez um esforço violento para se controlar. Eles estão usando um caldeirão para derreter banha gigante. Os anões da Ravina que estavam aqui parados numa fila correm quando um capataz dragoniano estala o chicote. Eles todos pulam para dentro do caldeirão que está ligado a uma corrente enorme que gira em torno de uma roda dentada, cujos dentes se encaixam nos elos da corrente. E isso é que está rangendo. A roda gira e eles vão para baixo. E logo depois vem um outro caldeirão. Chefões, caldeirão cheio de chefões, Bupo disse. Cheio de dragonianos, Tanis repetiu alarmado. Não vem aqui, Bupo disse. vão pra lá. Ela fez um gesto vago com a mão. Tanis ficou inquieto. Então esses são os chefes. Quantos dragonianos há lá perto do caldeirão? 2, Disse Bupo, segurando a manga de Raistlin com firmeza. não mais do que 2. Na verdade tem 4. Taz disse com um olhar apologético por estar contradizendo a anão da Ravina. Eles são dos pequenos, não dos grandes que fazem magias. 4? Caramon flexionou seus enormes braços. Nós somos capazes de enfrentar 4 deles. Sim, mas nós temos que ser rápidos, para que não cheguem mais 15, Tanis alertou. O chicote estalou outra vez. Venha, Bupo puxou a manga de Raistlin com urgência. nós vamos, chefões fica bravo. Eu diria que ir agora ou depois não faz muita diferença, Sturm falou encolhendo os ombros. Deixem os anões da Ravina correrem como de costume. Nós os seguiremos e subjugaremos os chefões na confusão. Se tem um caldeirão aqui em cima esperando para ser carregado com anões da Ravina, o outro tem que estar lá embaixo, no térreo. Eu suponho que sim, Tanis disse. Ele se virou para os anões da Ravina. Quando vocês chegarem perto do elevador, do caldeirão, não entrem dentro dele. Apenas corram para o lado e saiam da frente. Está bem? Os anões da Ravina olharam para Tanis com profunda desconfiança. O meio-elfo suspirou e olhou para Raistlin. Sorrindo levemente, o mago repetiu as instruções de Tanis. Imediatamente os anões da Ravina começaram a sorrir e concordar com entusiasmo. O chicote estalou outra vez e os companheiros ouviram uma voz áspera. Parem de enrolar, escória! Ou nós cortaremos fora seus pés nojentos e lhes daremos uma boa desculpa para serem lerdos. Nós veremos quais pés serão cortados, Caramon disse. Isso ser divertido. Disse um dos anões da Ravina solenemente, e o agarra disparou como uma flecha pelo corredor.